noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ficar em pé, vamos iniciar o nosso culto de hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 111. É um salmo que nos faz agradecer e louvar a Deus por conta das suas maravilhas, por conta de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Salmo de número 111, que diz assim: Aleluia, renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que a admiram. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso, dá suprimento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o poder das suas obras ao seu povo, entregando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Enviou a redenção ao seu povo, estabeleceu sua justiça para sempre. Seu nome é santo e tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Vamos render graças ao Senhor, mas antes feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nesta noite, o Senhor nos dá a alegria, o privilégio de poder render graças ao Teu nome. O Teu nome é digno de todo louvor, de toda adoração. Abençoa tudo que há de acontecer aqui, e que esse louvor que iremos prestar ao Senhor chegue ao Teu trono de uma forma agradável ao Senhor. Louvado, exaltado seja o Teu nome. O Teu nome é santo, santo, santo é o Teu nome. Este lugar e todo o planeta está cheio da Tua glória. A Tua glória invade este lugar. Querido Espírito Santo, conduz, trabalha, opera, transforma, através da palavra, através do momento de oração e da adoração. Queremos pedir que saiamos deste culto renovados e transformados pelo Senhor, e assim te pedimos tudo isso no poderoso nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, a gente vai tomar posse em nome de Jesus. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está
no mundo. Oh, 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 oh. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, 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 oh. Ele é tudo. Ele é tudo em nossa vida. Ele é tudo em nossa vida. Nós vamos declarar que nós só temos a Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso bem maior, Ele é a nossa porção. Vamos declarar: Jesus, eu só tenho a Ti. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo
mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Nós só temos Ele. Ele é a razão do nosso viver, Ele é a razão da nossa existência. E nós vamos declarar que, apesar do que tudo que possa acontecer, nós cremos nele. Nós podemos dizer, sim, eu creio em ti. Não importam as circunstâncias, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos, essa é uma nova canção. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio,
eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Sim, eu creio em ti, Senhor. Se disseres a mim, lança a rede ao mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem, anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. Declare: sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão. Todos os teus propósitos se cumprirão. Sim, eu creio em ti, Senhor. Sim, eu creio em ti, Senhor. Acreditamos em ti. Aleluia. Vamos levantar as nossas mãos ao Senhor. Nossos lábios adoram a Deus. Nós nos prostramos aos pés dele. Ele é santo, santo, amém? Vamos celebrar, vamos cantar com muita alegria. Grande e todo-poderoso é o nosso Deus, amém? Todo-poderoso Deus, Santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos está, assenta sobre os querubins. Teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus. Nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois é santo.
grande, todo-poderoso Deus, santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu nome sobre todos está, te assentas sobre os querubins, teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. Levantamos nossas mãos a ti, nossos lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois és santo. Aleluia. Ele é santo, Ele é digno de toda adoração. Vamos orar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, pedir para que Ele fale ao nosso coração. Nosso desejo é que a voz dEle seja a voz que prevaleça neste lugar. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado porque pudemos te adorar e o teu nome é digno de toda adoração. Louvado, exaltado seja o teu nome. E aqui estamos, ó Pai, reunidos em teu nome para ouvir a tua palavra. Fala conosco, nosso desejo é ouvir a tua voz. Enche-nos de fé, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser. Abençoa cada um que acompanha pela internet, os que acompanham aqui, abençoa poderosamente que tudo que for falado venha direto do trono do Senhor, seja uma revelação direta vinda da parte do Senhor para cada um de nós. E oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar neste momento, como vocês já estão sabendo pela divulgação, tanto na internet, amém. Tanto na internet quanto pelas outras redes sociais. O nosso tema de hoje é a certeza diante do incerto. Antes de ministrarmos a palavra, quero agradecer a todos que nos visitam, aqueles que já estão conosco. Queremos agradecer a presença do Max, que está conosco. Deus abençoe. Seja um tempo de alegria, de bênção, de renovação na vida de cada um. E o texto que eu quero ler está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, um texto que com certeza muitos de vocês conhecem muito bem. Hebreus capítulo 11, eu vou ler aqui apenas o verso 1, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone aberto nesse texto, que nós vamos estar meditando nele e expondo esse texto até o final. Do verso 1 até o verso 40, não tenho a impressão que conseguiremos explorar tudo, não tenho o sentimento também que vamos explorar todo esse texto. Precisaria várias pregações para a gente expor tudo isso, mas Deus falou muito forte comigo, no sentido sobre a certeza diante do incerto. Temos vivido um tempo de tantas incertezas, um tempo onde, como cristãos, nós podemos dizer: eu tenho uma certeza, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso, como disse o apóstolo Paulo, mas o texto não é esse. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a
prova das coisas que não vemos. O texto vai dizendo que a fé é a certeza. Numa outra tradução vai dizendo é a convicção. Eu estou convicto de que seja isso. E a prova das coisas que não vemos. O livro de Hebreus é um livro tão interessante que, apesar de ser incerto, né? Assim como o tema é a certeza diante do incerto, o livro de Hebreus não certifica quem é o seu autor, não há uma certeza de quem seja o seu autor, a quem foi destinado, e também não há uma certeza em relação àquilo que o texto quer mostrar de uma forma muito clara a todos. Mas a certeza diante do incerto é algo que nós vivemos todos os dias. Vivemos num tempo, como eu disse, de incertezas, de indefinições, mas também um momento precioso para que a gente possa exercitar a nossa fé, amém? Fé no quê? Fé naquilo que eu ainda não vi. Nós somos considerados um povo de fé. As pessoas nos consideram porque cremos naquilo que nós não vimos. Nós não vimos em figura humana, não vimos pessoalmente a Jesus, mas nós cremos nele. A gente experimentou no nosso íntimo, nos nossos corações, e nossa alma teve uma revelação muito clara, uma revelação de Deus sobre o quê? Sobre a nossa vida. É uma revelação muito clara, e cada um creu, porque teve uma revelação de Deus. O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos que somos cristãos. Nós somos sim cidadãos deste mundo, mas também nós temos uma pátria celestial. Nós temos essa pátria, nós cremos que Jesus é o nosso único, suficiente Senhor, Salvador. Nós cremos também que nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos que Jesus preparou para cada um de nós uma morada no céu. E essa é a certeza, uma grande certeza que nós temos, apesar de não termos visto. Não é nada palpável como estarmos olhando um para o outro, como enxergarmos e vermos pessoalmente as pessoas ou as coisas. Mas nós cremos, mesmo não tendo vemos. Nós fazemos parte, eu creio, de um grupo muito privilegiado. Aquele que não viu, mas creu. E a própria palavra de Deus vai dizendo isso, quando a gente olha lá em João capítulo 20, no verso 29 vai dizendo, quando Jesus fala para Tomé, porque você me viu, Tomé, creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé viu, Jesus pessoalmente viu, a mão que estava ali, machucada pelos cravos, ele viu Jesus pessoalmente. E muitos viram e acreditaram nele. Mas nós fazemos parte do grupo dos bem-aventurados, os mais felizes, porque nós cremos nele, porque houve uma revelação muito clara à nossa mente e ao nosso coração, de quem é Jesus. Nós acreditamos no porvir. Tudo isso que eu acabei de dizer é no porvir, é aquilo que nós aguardamos, a morada celestial, é aquilo que estamos esperando. Mas nós também precisamos exercitar a nossa fé agora, nesse tempo, nesse momento. Uma fé no inimaginável, uma fé no intangível, no invisível. Nós cremos nesse. Nós cantamos isso, né? Sim, eu creio. Eu creio em Ti, Senhor. Eu acredito em Ti. Eu acredito que o Senhor está aqui neste lugar. Eu acredito que está ali na sua casa, você que nos assiste neste momento. Eu creio, nós precisamos crer nisso. É algo não visível a olho nu, mas é visível espiritualmente. Há uma visão espiritual que Deus está conosco. E nós estamos sendo chamados a viver uma fé no sobrenatural. A fé que nos leva a crer para ver. A crer e a exercitar. E esse livro de Hebreus é um livro tão interessante, né? Um livro que também, como eu já disse, tem algumas incertezas em relação ao autor, ao destinatário desse texto. Mas a ênfase do livro de Hebreus
é a retratação clara da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Se a gente pudesse resumir numa frase, o livro de Hebreus é um livro que fala sobre a superioridade de Cristo. Ele é maior do que tudo. E nós temos que declarar, eu creio. É tão difícil quando as pessoas falam para nós, talvez você já teve essa experiência, eu não acredito em você. Eu não acredito nessa pessoa. E num tempo de dificuldade de acreditar nas coisas, né? Tantas fake news, tanta notícia ruim, desvirtuada. E eu sei que nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem visto muito isso. Mas como é maravilhoso saber que eu posso acreditar, eu posso crer. E Jesus, eu creio que se agrada quando a gente diz, eu creio em Ti. Eu acredito que o Senhor está comigo. O Senhor disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio, eu creio, eu creio. O livro de Hebreus, ele destaca isso, essa superioridade de Cristo. E vai falando também, no texto que nós lemos, no capítulo 11, que a fé é a certeza daquilo que eu não vi. A esperança, a convicção. E fala que tudo foi criado e a criação estava ali, participando de tudo. Jesus Cristo estava ali também, participando de toda a criação. O livro de Hebreus é considerado como um tratado sobre Jesus, como um sacerdote superior a tudo, superior a todos. Alguns o chamam de o quinto evangelho. Alguns estudiosos chegam a dizer que Hebreus seria esse quinto evangelho, tanto que ele destaca a obra de Cristo na vida das pessoas. E fala sobre a consumação de tudo aquilo do Antigo Testamento que se reverte no Novo Testamento, o cumprimento da promessa da palavra. E o texto vai dizendo, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Se há algo que eu e você desejamos, eu creio, é sermos aprovados diante de Deus. É tão maravilhosa a descrição que nós vemos ali em Jó capítulo 1, quando Deus fala para o inimigo, não é um falando como intermediador, é o próprio Deus dizendo, olha, esse aqui é justo, temente a Deus e se desvia do mal. Que aprovação essa, tremenda. E aqui vai falando sobre personagens, sobre homens e mulheres de fé, que servem de exemplo para mim e para você, como nós devemos fazer para obter a aprovação de Deus. E para ter a aprovação de Deus, nós precisamos exercitar a fé. Somente uma vida de comunhão com Deus sabe o que é ter a certeza diante do incerto, como nós estamos meditando nesta noite. Como eu já disse, é crer para ver. É acreditar quando ainda não estamos vendo. Seja qual for a situação, nós estamos aguardando algo. Eu creio que você que está participando deste culto hoje, você aguarda algo da parte de Deus, algo que ainda não aconteceu, que você está orando, que você está clamando, ainda não aconteceu, mas você precisa acreditar em fé. Sim, eu creio que o Senhor há de fazer. Nós estamos num tempo de aguardar algo diante de Deus, mas isso é necessário, para isso é necessário eu exercitar a minha fé, é exercício. O exercício, todos aqui estudaram e sabem, o exercício é importante para quê? Para confirmar aquilo que foi ensinado. Você aprende a matéria, mas você exercita, faz os exercícios para que aquilo entre na sua cabeça, na sua mente. E assim é com a fé precisa ser exercitada. Eu preciso dar passos de fé na minha vida. Se eu for uma pessoa medrosa, uma pessoa que não avança, uma pessoa que tem temor de tudo, não tem fé, e sem fé, como diz o próprio texto, é impossível agradar a Deus. Deus está nos chamando a darmos passos de fé, a termos certeza diante de tudo aquilo que possa ser incerto. Certeza. E nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, né? Tantas previsões, né? O chamado novo normal que as pessoas estão aguardando, tantas coisas. As pessoas estão aguardando uma nova perspectiva, um novo tempo, um novo momento.
há muitas incertezas, como eu disse, muita especulação sobre o que vai acontecer, muita indefinição do que ainda vai acontecer. Mas no meio de tudo isso, eu e você precisamos exercitar a nossa fé e dizer assim, independente do que possa acontecer, a minha fé é viva, é verdadeira. É verdadeira. Aliás, o próprio livro de Hebreus, a gente vai ver no livro de Hebreus, no livro de Abacuque, que o justo vive como? Vai viver pela fé. O justo vive pela fé. É um passo de fé. Nós temos experimentado tantos passos de fé aqui na igreja. Deus tem se mostrado fiel. E aqui eu podia ficar a noite toda falando da fidelidade de Deus para com a casa de Deus. Porque havia, como eu já disse há um tempo, tanta preocupação. Como é que nós vamos fazer com casa fechada? Como é que vamos nos manter? E irmãos, nós temos sido surpreendidos pela mão poderosa de Deus, que Ele está dizendo para mim e para você, eu estou cuidando de tudo. Tenha fé, exercite a fé, que o resto é comigo. Exercitar a fé é o que nós precisamos. E aqui a gente vê esses exemplos de fé. Exemplos de homens que foram listados pelo autor do livro de Hebreus, mostrando essa fé prática. E eu acredito que o autor deste livro, o livro de Hebreus, quis destacar esse histórico de nomes, para no fundo dizer uma coisa. Eles conseguiram. Nós vamos conseguir também. Eles eram imperfeitos, tanto quanto eu. Foram usados, se deixaram ser usados. Por isso que eu creio que a lista dos heróis da fé, ela não termina, não é apenas o que está aqui. Os heróis da fé continuam sendo listados. Você pode ser incluído nesse rol de pessoas que exerceram a sua fé. Deus está nos chamando a sermos homens e mulheres de fé. Pessoas que exercitam a sua fé, que não ficam estáticos, mas aguardam em Deus, que avançam e veem o mover de Deus acontecendo. E Deus quer isso. Uma viva esperança que nós temos em Deus. É interessante que quando a gente olha para a Bíblia, está certo que ela não fala no seu todo, mas é a única definição encontrada nas Escrituras sobre essa palavra fé. E a gente vê nesse texto de Hebreus capítulo 11. E fala de uma exortação. Ela está dizendo, olha, assim como esses homens de Deus, essas mulheres de Deus foram aprovados pela fé que eles tiveram, você também pode ser aprovado. Ou seja, Deus continua usando pessoas imperfeitas, assim como usou esses homens e mulheres imperfeitos. Ele continua usando. Uma fé que leva, como eu já disse, a exercitar a nossa fé. A ter uma atitude. E essa exortação do livro de Hebreus é para que eu e você façamos o mesmo. Tenha fé como esses tiveram. Exercite a sua fé. O exercício da fé na suspensão de tudo que está acontecendo, desse isolamento. Deus está nos chamando a exercitarmos a nossa fé. Creia nisso. E que fé é essa? Eu vou rapidamente, não dá para falar tudo, né? Mas o que o texto mostra, né? Que fé é essa que eu preciso ter? Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Em primeiro lugar, é uma fé que expressa no sentimento da soberania de Deus. Fé que dá um exemplo de verdadeiro adorador. E a gente vê isso, você acompanha nos versos 3 a 6. E ele vai dizendo, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se originou daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Mais uma vez aqui o texto dizendo, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja aproximar-se de Deus, deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam.
Que recompensa tremenda teve Enoque. Que recompensa tremenda tiveram tantos homens de Deus. Talvez na sua Bíblia está escrito, ele é galardoador de quem o busca, ou seja, recompensa. Buscar a Deus traz a sua recompensa. Nós não estamos buscando a Deus apenas pelo que Ele pode oferecer, mas buscar a Deus sempre vai trazer uma recompensa para a nossa vida, recompensa de paz, recompensa de alegria, recompensa de aprovação em Deus. Essa fé também que, quando tudo e todos estão contra, eu estou permanecendo na minha fé. O verso 7 vai dizendo, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Esse homem de Deus exercitou a sua fé em meio à zombaria. As pessoas estavam rindo dele fazendo a arca, mas ele exercitou a sua fé. Ele obedeceu a Deus. Nós estamos sendo chamados a obedecer a Deus. Nós estamos sendo chamados a obedecer a palavra de Deus, que nos fala e declara que as promessas dele hão de se cumprir, e que eu preciso exercitar a minha fé, dia após dia. Fé no meio de uma zombaria, de uma incredulidade. As pessoas não acreditaram. Noé foi alvo de chacota do povo. Que chuva, que nada, vai acontecer nada, olha que baboseira que está fazendo. Que estrambolho aí grande aí que você está construindo, para que você está fazendo isso? E muitas vezes as pessoas, muitas vezes a família, muitas vezes a sociedade zomba da nossa fé. Mas Deus está nos chamando a obedecer, a exercitar a fé, a continuar. Fé no meio do improvável. A gente vê isso nos versos 8 até o 16. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. E aqui eu quero dar só uma pausa. É tremendo quando a palavra de Deus nos fala que Abraão foi sem saber para onde ia. Ele foi, ele obedeceu. Deus falou, você vai, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para o lugar que eu tenho prometido. Ele foi sem saber para onde ia, mas foi. E nós somos chamados a isso também, a exercitar a nossa fé, sem saber o que vai acontecer, mas eu vou exercitar a minha fé. Amém? E ele vai dizendo, ele obedeceu. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma proeza. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa, e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele, pois lhe preparou uma cidade. Nós temos que ter essa convicção, que temos uma cidade para a qual nós estamos caminhando, a cidade celestial. Estamos com os nossos pés aqui, fincados nesta terra. Estamos aqui, com os pés aqui neste lugar, mas os olhos estão fitos no céu. Sabemos que ressuscitaremos com Ele. Saberemos que
o encontraremos com Ele na eternidade. Por isso que a melhor coisa que eu posso fazer aqui nesta vida é entregar totalmente a minha vida a Deus e exercitar a minha fé todos os dias nele. E ter fé naquilo que era incerto. Imagina Abraão. Tinha uma vida tranquila, abastada, boa, sai do lugar que estava para cumprir o chamado de Deus em outro lugar, vai habitando em tendas. Aqui vai mostrando também que Sara dá à luz a um filho, mesmo na velhice. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que nos surpreende todo tempo e todo momento. Ele apenas nos chama a exercitar a nossa fé. Uma fé essa também que é sacrificial, uma fé que exige sacrifício. Pela fé, verso 17, Abraão, ao ser posto à prova, quantas vezes somos colocados à prova? Ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Eu acredito que Abraão, quando estava com seu filho, e ele mesmo declara: nós iremos e voltaremos. Ele já sabia. Eu creio que ele tinha uma fé tamanha que sabia que Deus ia providenciar. Eu creio. Ele ia providenciar o cordeiro. Ele ia providenciar o sacrifício. Ele não iria deixar de cumprir a sua promessa. A promessa é que a descendência, ele seria pai de multidões. Multidão essa que não daria para contar. Então, nisso eu olho para a minha vida e olho para a sua vida e posso declarar as promessas que Deus já disse que seriam colocadas na nossa vida, através da sua palavra. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos declarar e dizer, como cantamos: sim, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Você está olhando para a situação muitas vezes da família, muitas vezes a situação financeira, da saúde, às vezes até a situação pessoal, o passado, de onde você veio, as estruturas que foram montadas durante o tempo. Talvez se encontre num momento que possa dizer: já está tão difícil, eu vou só manter a minha vida e tocar a vida, e nem tem mais sonhos, nem projetos. Mas Deus tem um sonho e um projeto para a sua vida. Plano de dar paz, plano de dar um futuro. E por mais que não enxerguemos nada, Deus quer fazer. Assim como fez com esses homens. É crer para ver. É crer naquilo que não aconteceu. É a convicção daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Uma fé que produz resultados, mas também é uma fé que nos exige sacrifício. E uma fé que atinge as gerações. Essa fé geracional. A gente vê dos versos 20 22, então é interessante que aqui, nesse texto de Hebreus capítulo 11, vai falando sobre pai, sobre filho, sobre neto e sobre bisneto. É uma bênção que é para a geração. A gente abençoa gerações através da nossa fé. Você pode ter tido um passado totalmente fora dos caminhos de Deus. Quando Deus entra na sua vida, ali começa uma nova história. Uma bênção geracional sobre as nossas vidas, mas é uma fé geracional também. Nos versos 20 vai dizendo: pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Esaú e Jacó. E essas bênçãos aconteceram. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele tinha convicção no Deus que servia. E tantas experiências que teve. José teve experiências tremendas de fé. Uma das histórias mais lindas da palavra de Deus está lá contida lá em Gênesis, quando a gente olha e lê o livro de Gênesis e vê a história de José. É uma história emocionante, uma história de fé, uma história que acredita naquele que o chamou, que o predestinou para aquilo.
Nós somos chamados a ter uma fé que vai abençoar as nossas gerações, amém? E nós precisamos crer que os nossos filhos, que os nossos netos serão alcançados por esta bênção, pela bênção de termos sido alcançados pelo Senhor. Por mais que algum esteja desgarrado, por mais que algum não esteja na fé, mas nós temos que crer, eles virão. Nós temos que declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa que eles não estejam todos, mas um dia estarão. Precisamos exercitar a nossa fé. Exercitar a fé. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, eu acho muito interessante quando o pai está aguardando o filho desgarrado. Eu creio que ele não perdeu a esperança, porque ele já tinha deixado tudo preparado. Ele falou: deixa preparada a roupa, deixa preparado o anel, deixa preparado, vamos fazer o churrasco na hora certa. Ele vai voltar, ele vai vir de novo. E assim a gente tem que acreditar naquilo que ainda não vimos, mas em fé, olharmos para Deus e falar: o Senhor vai cumprir a sua promessa. A boa obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai completar. Nós precisamos acreditar nisso. Essa fé que vai influenciar as gerações. Uma fé que também abençoa todo um povo. Versos 23 a 29 vai falando sobre esse grande homem chamado Moisés. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Então logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, o povo de Deus, e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, verso 28, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Que exercício de fé. E assim como Deus fez com Moisés, Ele quer fazer conosco. Ele quer que nós exercitemos a nossa fé. Essa fé que rompe barreiras. E o verso 30 vai dizendo assim: pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e as muralhas caíram. E eu creio que ainda hoje, tantas barreiras, tantas muralhas à nossa frente, mas que Deus está nos chamando para marchar, para continuar andando, para perseverar, para continuar, porque as muralhas vão cair em nome de Jesus. Tudo que está atrapalhando, tudo que está atravancando precisa cair. Eu tenho conversado com minha esposa em casa, com meus filhos, eu tenho falado: olha, nós precisamos orar com mais força, com mais fé, com mais autoridade, porque nós servimos um Deus poderoso, e começar a declarar especificamente aquilo que precisa ser orado. Parar de fazer aquela oração genérica, né? Abençoa tudo, abençoa todos. Não, vamos ser específicos. Senhor, eu oro para que essa situação, o Senhor vá à frente, o Senhor derrube as muralhas, o Senhor faça do teu jeito, nos ajuda, dá sabedoria, dá direção para nós vivermos em fé e a experimentarmos as recompensas da fé que o Senhor tem para cada um de nós. Nós estamos sendo chamados a viver em fé e a dar passos de fé. Passos de fé. Passos de fé são aqueles que você não tem nada, não consegue enxergar nada, mas em fé, com sabedoria, com direção de Deus, você caminha, você vai e obtém o resultado lá na frente. E você olha e fala: obrigado, Deus, porque o Senhor foi fiel. Uma fé que vai influenciar as gerações.
verso 31 vai dizendo: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias, os espiões. Que tamanha fé que essa mulher teve. E Deus usa quem Ele quer. Ah, mas usou uma meretriz? Usou. Ele usa quem Ele quer. Ele usa aqueles que querem e buscam exercitar a sua fé. Uma fé que paga o preço de ser cristão. O verso 32 vai dizendo: quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre Gideão. Esse homem, né? Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a chama de fogo, escaparam de morrer da espada, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. Outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelha e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. Nenhum deles, no entanto, recebeu tudo o que havia prometido. Mas creram, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Daria para ficar a noite toda falando sobre cada um deles. A gente olha alguém como Gideão, que com 300 vence um exército muito maior. Baraque, que vence o exército de Sísera. Eram 900, só isso, 900 cavalos, carruagens de guerra, que aquilo era tremendo. Tinha um arsenal de guerra. E Deus usa Baraque, Deus usa Débora. E Deus está nos ensinando, e eu vejo com tudo isso, que Ele quer que exercitemos a fé no pouco, porque o muito Ele vai trazer lá na frente. Exercite a fé. Pare de ser medroso. Creia que Deus tem algo para fazer. E concluindo, uma fé que vai alcançar a promessa de Deus sobre cada um de nós. Essa é a fé que Deus quer. A fé desses homens e mulheres imperfeitos como eu e como você, que foram aprovados, que agradaram a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma experiência muito rápida que eu quero passar para os irmãos. Nós estávamos na última semana de março, entrou a pandemia, tudo mudou, a gente começou a olhar para o lado, para o outro, para cima e agora. Mas Deus nos mostrou claramente: olha, começa a mexer, faz uma reforma nessa igreja. E fomos dando os passos, passo a passo, 60 dias, e pudemos fazer uma pintura que só pela graça de Deus, e dentro da graça e misericórdia dele, as pessoas passando e olhando, eu falei: o que está acontecendo? Eu dizia: também não sei o que está acontecendo. É Deus que está fazendo. É Ele que quer fazer. Ele que falou: dá o passo de fé, começa, vai lá, faz. E muitas vezes eu confesso que vinha na minha cabeça: para quê, né? Não está nem tendo reunião. Mas a reunião vai voltar. Ela está voltando aos poucos. Voltaremos aos poucos. Deus quer que a gente enxergue tudo passando. Deus quer que a gente saiba e creia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E que precisamos viver em fé. O justo viverá pela fé. A fé
no Todo-Poderoso, a fé em Jesus Cristo, que nos dá a alegria e a bênção de andarmos em fé. Amém? E a gente pode declarar que nós cremos nele. Cremos em todo tempo. Nós podemos acreditar que ele está conosco. Vamos cantar de novo aquela canção que diz: sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Eu creio que o Senhor está à frente, que o Senhor vai adiante. Essa semana estávamos preparando as músicas e eu confesso que nem estávamos afinados com o tema desta noite. Mas as músicas falam sobre fé. E Deus confirma, o Espírito Santo confirma, né? Sobre aquilo que precisa ser falado e sobre aquilo que precisamos cantar. E assim como Deus fala: olha, lança a rede ao mar, ali há peixe. Senhor, nós pescamos a noite toda. E pescador experiente. Mas eles disseram: pela tua palavra lançaremos as redes. Exercite a fé, diga: pela tua palavra nós vamos ver o impossível acontecer na minha família, com os meus filhos, com as minhas finanças, com a minha saúde. Está na hora de darmos os passos e exercitarmos a nossa fé em nome de Jesus, amém? Vamos cantar? Se disseres a mim, lança a rede ao mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem, anda até mim, sobre as águas do mar certamente andarei. E se acaso eu vier me afundar, percebendo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão se estenderá e não deixará que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio. Os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Se disseres a mim, lance a rede no mar, sobre tua palavra lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem, anda até mim, sobre as águas do mar
certamente andarei, e se acaso eu vier me afundar, perseguindo a fúria do mar, mesmo assim posso em ti confiar, pois sei que tua mão se estenderá e não deixarás que eu venha da fé naufragar. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio, tua palavra encontrou lugar em meu coração, mesmo que as circunstâncias contrárias estão. Sim, eu creio, Senhor, sim, eu creio, os meus sonhos e planos não foram em vão, todos os teus propósitos se cumprirão. Eu creio em ti, Senhor. Creio em ti, Senhor. Pai, nós declaramos que cremos no Senhor. Ensina-nos e ajuda-nos a exercitarmos a nossa fé no Senhor. E assim como esses heróis da fé, queremos nos incluir a eles, como homens e mulheres de fé, que seguem ao Senhor, na expectativa, na convicção daquilo que ainda não vimos, mas cremos que o Senhor tem planos de paz, planos de nos dar um futuro, planos de nos dar prosperidade, planos de já termos o nosso nome, como já está escrito no livro da vida, eternidade com o Senhor, com Cristo. Obrigado, Pai. E abençoa com fé cada um que participou deste culto e aqueles que ainda virão e assistirão. Que a tua fé invada a mente e o coração de cada um. Abençoa, Pai, uma semana abençoada. Nós pedimos para cada um, no poderoso nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com teu povo hoje e sempre. Deus te abençoe. Abençoe cada um de vocês, aqueles que nos acompanharam pela internet. Também Deus abençoe. Compartilhe. Se essa palavra, se esse culto foi bênção na sua vida, compartilhe com outros. Nosso desejo é levar essa palavra de fé para todos os cantos da terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém?